Está a gravar, faz favor. Então, cabe-me a mim, né? Boa noite, ou boa tarde. Antes de mais, agradecer a vossa presença e começar por agradecer aqui à Fátima a ideia generosa que teve de elaborar este livrinho como uma homenagem, no fundo, a isso, ao meu pai e concomitantemente à minha mãe. Um sem outros, nesta circunstância, não fazia sentido. Ela é que escolheu o título do livrinho por considerar que correspondia toda a história que está a contar. Eu participei realmente com ela, naquilo que me foi possível, mas particularmente com o amor que sempre dediquei aos meus pais e que reciprocamente sempre tive da parte deles. Eu estou assim um bocadinho não é habitual, estou um bocadinho comovido, mas isto passa já. Ela fala no meu pai. Eu começo por dizer, ela diz, chama-lhe ali o herói. E eu acrescento que se o meu pai pudesse estar aqui e dizer alguma coisa, dizia não, herói não. Porque participou numa revolta com riscos muito, muito grandes, realmente, muito jovem que era, mas foi por consciência, por considerar que era o seu papel enquanto ser humano, enquanto pessoa, e era o seu dever cívico que radicava na educação que teve desde novinho e que ele falava sempre com admiração e gratidão. Eu fui aluno da Casa Pia de Lisboa nesses tempos e dizia sempre que a educação que recebeu, ele e os outros colegas, que radicava naquilo que nós chamamos de cidadania, em que os valores da liberdade e do respeito pelo outro estavam sempre presentes. E assim cresceram, sabendo que realmente, se seguisse aquele caminho, que seria sempre um homem livre, senhor das suas ideias e daquilo que queria ser. E assim aconteceu. O meu pai foi para a Marinha muito jovem, né, como voluntário. Portanto, sai da Casa Pia e entra na Marinha. E passado uns anos, adere à revolta dos marinheiros, que a Fátima pegou nela e desbrava ali alguns aspectos que está muito contada, mas a maioria das pessoas não se lembra, não é? Não viveu esse tempo, ou porque depois não perseguiu, porque não se fala nas coisas. Fala-se de vez em quando estamos a festejar um aniversário, depois a coisa passa. Mas não foi obra, e quando eu disse que ele diria não, herói não, porque diz que todas as revoluções não são obra de uma pessoa só. Acontecem porque há um coletivo que está preparado para intervir da maneira que puder e que as condições permitirem. Neste caso, o regime, que era realmente extremamente duro, muito violento, repressivo, em que a liberdade não era a palavra de ordem, não é? Portanto, quer ele na Casa Pia teve este enquadramento na sua educação e vai para a Marinha. Não podia ser de outra maneira. Portanto, a reação dele era contra as injustiças, contra as discriminações que havia realmente, mesmo a nível de trabalho dentro de barcos. Portanto, e quando chegou o momento de reagir, acho que não tinha tido escolha, porque era aquilo que ele sentia. E aderiu à revolta, mas aí já como um cidadão, tinha 25 anos, continuava muito jovem, mas como um cidadão consciente do que aquilo podia trazer se corresse bem e o que lhe traria se corresse mal, né? Pronto, mas foi com uma consciência muito forte. Portanto, desde muito jovem foi assim. Quando o meu pai foi preso, tinha nascido há 9 meses. Ele e a minha mãe, que se namoraram, tinha ela 15 anos e ele 22 anos, foi sempre um namoro
à antiga, né? Mas mesmo um amor com amor, um namoro com amor, que sempre os ligou muito. E portanto casaram, tinha a minha mãe 17 anos e o meu pai 24. E a revolta foi em setembro de 36, eu tinha nascido ao primeiro. Portanto, eu tenho assim, um período. O meu pai com 25 anos, a minha mãe com 18 anos e eu um bebê. Assim, ninguém imaginaria que iria acontecer a partir daquele dia. Podiam ter morrido, podiam ser presos e colocados numa das prisões aqui no continente, mas aquilo Salazar considerou aquela volta como uma afronta ao regime, porque já havia muitas reações, mas essa foi realmente das primeiras ações contra o regime, assim com mais monta e com mais visibilidade. E, portanto, não hesitaram nada em criar um tribunal especial para julgar os revoltosos e depois aplicarem as penas que foram de 12 anos a 20. E o meu pai apanhou 16 anos de penas de internamento, de segredo com internamento. E onde? Na colónia penal, como eles chamavam, no fundo era mais do que o início da construção do campo de concentração. Estávamos em 36. Havia aqui ao lado a Guerra Civil Espanhola, estava a desenhar toda a Segunda Guerra Mundial, né? Tudo aquilo era realmente um ambiente propício que as pessoas realmente reagissem, não, mas havia realmente muita reação, muito processo. E os marinheiros, tal como o meu pai, e eu também quero acrescentar, o meu pai tendo 25 anos, era dos mais velhos, porque havia grumeiros, etc., com 16, 17 anos, que iam voluntários para a marinha, e depois faziam a sua carreira. O meu pai, nessa altura, já era marinheiro auxiliar, já contava com 7 anos, já era um homem feito, um marinheiro feito, e um homem feito também, que não tinha ficado na vida. Foi realmente uma intervenção muito consciente, não tanto dos perigos, daquilo que iria acontecer, porque estavam sempre na esperança de que mais de 3 anos se apanhassem, que era muito fácil. Quando haviam sempre estas 16 anos, o meu pai tinha pai, a minha mãe dizia sempre que não desmaiei porque nunca desviei. Mas fiquei perfeitamente, parece que riu-me tudo em frente de mim. Ela dizia no tribunal, nem chorar conseguia, porque foi um aval tão forte. Ela e a família de todos, não é? E houve logo ali quem fosse condenado a 17 e assim. Um grupo, como o meu pai, a 16, fazia talvez não perceber mais nada, mas eu disse aqui, e aqueles que aqui consideravam já responsáveis, aqueles que estavam contentes com a tribunal social, vamos chamar a secretária, e terminou lá para não existia enquanto estrutura, existia enquanto sítio. Era o sítio do Tarrafal, que estava terraplanado, que pensava o Salazar construir realmente um campo de concentração para meter lá os presos mais perigosos, que ele considerava particularmente eram os comunistas e os anarquistas, que eram aqueles que se davam todos com muito mais força. Mas pronto, surgiu esta oportunidade, então vamos lá mandar estes homens para lá, porque para lá vão morrer, porque a ideia era isso. E quando lá chegaram foi isso que lhes foi dito: não vale a pena reagirem porque vocês vão para aqui para morrer. Dizer isto a jovens, qualquer pessoa, mas a jovens, imagine-se, foi preciso realmente ter muita força, uma estrutura e acreditar mesmo no futuro, não é? Que eram capazes de sobreviver e foram, e pronto. E este foi o começo de uma nova vida dos meus pais,
O meu pai, tal como acabei de dizer, a minha mãe jovem, que não tinha profissão, tinha casado, ficou em casa, tratava da menina, né? Teve que ir arranjar trabalho. E à procura, encontrou trabalho numa fábrica de cortiça, perto de casa, e fez-se corticeira. E durante uns anos vários, a minha mãe foi operária corticeira. E eu achava, porque cresci sempre ouvi-la dizer com muito orgulho, porque aprendeu, era garropista de primeira, como ela dizia, aprendeu realmente a fazer rolhas, que era o que se fazia naquela fábrica. E era uma exploração imensa, porque ela aprendeu também, para ter o mínimo de salário, tinha que trabalhar doidamente. Eu penso, e digo isso muitas vezes, a juventude é que ajudou. Por isso eu fui muito violento. E eu fui crescendo sempre a ouvir. Não se queixava da violência. Ela só ficava, era muito contente quando tinha feito não sei quantos milhares de rolhas, porque no fim da semana o salário era mais jeitoso. Quando a cortiça que ela usava e as outras, que eram mulheres, para fazer as rolhas, era de má qualidade. Ela chegava a casa e dizia à minha avó, com quem nós passámos a viver, que esta semana vai ser horrível. Eu ponho o quadro da cortiça, desfaz, eu não consigo fazer. No fim de semana vai ser uma miséria. Portanto, era assim. Hoje a gente estou a falar na precariedade, que é horrível, e no trabalho à peça, que é difícil, é uma exploração dupla. Nessa época, imagine-se, estávamos em 36, e ela era uma jovem de 18 anos, e precisava de trabalhar, porque tinha a seu cargo um bebê, não é? E pronto, eu falo nisto, e falei muito nisso também à Fátima, daí ela se ter apaixonado por figura, porque realmente é preciso ganhar força e fazer todo este percurso com uma dignidade ímpar. Porque eu fui crescendo com a minha mãe. E eu via, quando saía à rua com ela era muito jovem. Eu com 5 anos, ela tinha 23. E por aí fora vamos fazendo as contas, não é? E depois, era natural, não sabia, nunca haviam acompanhada de um homem. E portanto, dirigiam-me piropos, ela ficava muito indignada. Mas eu ouvia isso, anda mais depressa. E depois comecei também a usar estratagemas. Quando alguém se metia com ela, no sentido, um piropo qualquer, eu dizia, mas anda depressa, o pai está à espera. Não sei quem me ensinou isso. A verdade é que eu sabia que tinha que dizer isso, que era uma forma de defender também, não é? E ela, quando chegava a casa, dizia à minha avó, esta menina não tem nada a aprender estas coisas. Ainda vem lá um rapaz lá adiante, eu começo a andar mais depressa para a gente vir para casa. Rapidamente, já ela está a dizer que o pai está à espera. Eu tinha que se pôr sempre essa figura, porque sabia que tinha o meu pai. E pronto, e tenho que honrar quer a minha mãe, quer a minha avó, que foi quem me criaram, foram ambas que me criaram, me ajudaram a ser jovem e depois mulher, porque realmente elas nunca me esconderam a razão da prisão do meu pai, não é? E dizia à minha avó particularmente que o teu pai é uma pessoa excelente, eu gosto tanto dele, que pena aquelas ideias. E eu comecei a reagir. Que ideias? Se ele é tão bom, as ideias não podem ser más. Nem sabia o que era. A minha avó então dizia, não é isso. E fui aprendendo assim. É que as ideias não são más, filha. O problema é que não se podem ter, não se podem dizer, porque não é possível. Senão acontece o que aconteceu ao pai. As pessoas vão presas, depois as famílias ficam. Ela me contava aquela, e eu lá ia tentando perceber, mas o que crescia em mim era um orgulho, que eu não sabia o que significava isso, mas uma vontade de conhecer o meu pai, é lógico, não o via, mas quer a minha mãe, quer a minha avó, quer o meu pai, fizeram o trabalho que todos podemos fazer. E por isso que o meu pai lá nunca se esquecia. Ela escrevia, quando os deixaram escrever, passaram muito, passaram mal, foram maltratados. E
e uma das estruturas era proibir as correspondências. E, portanto, era um duplo castigo, em nome de não sei de quê, mas que era para as famílias também, que não recebendo notícias pensavam que estavam todos mortos. E às vezes era meio ano sem notícias. Depois, ao fim desse tempo, chegavam as cartas que eles iam lá, ainda mandavam. E pronto, e aí retomava-se tudo. E eu fui crescendo com isto. Por isso, quando falo do meu pai e da minha mãe, mas particularmente estamos a falar do meu pai, eu tenho realmente sempre uma imagem que só conheci, já ia fazer 17 anos. A imagem pessoal do meu pai. Mas até aí, nem fotografias. Eu conheci o meu pai com as fotografias de antes, como marinheiro, que era um homem muito bonito, com aquela farda, e fui crescendo com esta imagem. Mas meu pai transformou-se, não só fisicamente, como a outros níveis, não é? Mas ele foi com 25 anos, e eu tenho lá uma fotografia, a primeira que tive, já o meu pai tinha 36 anos, que deram autorização, em nome não sei de quê, para fazerem uma fotografia. Veio um fotógrafo fora e fez uma fotografia para cada um dos presos. E foi a primeira vez que eu vi a figura do meu pai como era na altura. Já transformado, dizia a minha mãe. Portanto, mas o meu pai, quando eu comecei a crescer e a ir para a escola primária, a determinada altura, minha mãe lá lhe dizia que eu já lia, comecei a ler com 4 anos, mas a escrever não. Mas quando comecei a escrever as primeiras coisas, a minha mãe lá lhe dizia, e eu então pedi-lhe. Então, a partir de agora eu vou escrever para ela uma carta especial, sempre. Escrevo para a família e escrevo para ela. E tu vais deixar que ela responda com erros, como ela entender. Não a corrijas. E assim abriram uma cumplicidade muito interessante, porque eu mal comecei, até me dava mais satisfação de aprender, que eu queria, e queria escrever bem, não é? E portanto, conforme eu fui aprendendo, o meu pai escrevia, eu respondia, nem lia, mas via que estavam erros, mas era um compromisso, e depois o meu pai respondia na corrigir os erros que eu tinha dado. Eu dizendo porque é que não escrevia assim e devia ser assado. E depois havia caminhos, e mandava-me letras de canções de rosa, e dava-me conselhos, como se fosse o pai a ver. De higiene oral, olha as tuas unhas, deves brincar, mas deves levar as mãozinhas, mas não sei o quê, os cabelos. Ele dava-me os conselhos todos que podia, não é? E as cantigas, mandava as letras, e depois fazia esta ponte, que era muito interessante, que eu não percebia na altura, mas depois, conforme crescia, percebia como era importante aquele triângulo. Dizia a mãe que cante, porque eu não posso mandar a música. Portanto, vinham as letras e a minha mãe sentava-se ao pé de mim e cantava as cantiguinhas, não é? Portanto, aquilo, ele estava presente comigo e com a mãe, e eu assim fui crescendo. E isso fez com que realmente o carinho que ele passava, parece impossível, mas passava através das cartas que me dizia, e depois havia o papel da minha mãe, não é? que acrescentava, e da minha avó. A minha avó era realmente, gostava muito dele, da direção e tal. Minha mãe, que eles tiveram sempre desde novinhos. Portanto, quando se fala aqui no livro Instituto do Amor e Luta, tem por trás sobre isso. Quando o meu pai regressou, parece que eu conhecia, porque a minha mãe contava a história do namoro, mostrava-me cartas de namoro que ele tinha escrito. Era namoro, era assim, todos aqueles passinhos, depois do casamento, todas aquelas coisas. E os pormenores que eu depois ia crescendo e que eu também criava em mim realmente uma certa magia. E foi muito bom, porque isto aconteceu, foi-me passado, fez-me realmente criar uma imagem de quem não estava a. E depois viu e não me desiludiu. E depois
Pronto, depois vem a vida, eu não vou ocupar-vos, porque agora começava a história do crescimento, tudo isto que nos juntou e que fez com que ambos, que eu acompanhasse o meu pai na luta contra o fascismo, lógico, em princípio sem saber que isso é, depois percebendo a importância das coisas. Nada se consegue sem sacrifício, pronto, todas estas coisas. E a ponto de termos estado os dois presos, tudo isso. E não foi nenhuma cartilha que o meu pai me deu e disse: filha, tem que ser assim. Não, isso aconteceu naturalmente. Portanto, quando eu falo do meu pai é com amor, é evidente, é com uma admiração imensa, não apenas pelo pai, mas pelo homem, pelo cidadão. É uma pessoa realmente extremamente modesta, bastante culta e amiga, mas muito exigente. Uma pessoa que nos passava a mim, que eu depois, entretanto, com ele cá, tive mais 3 irmãos, que era normal. Meu pai veio do Tarrafal com 42 anos, minha mãe tinha 34. Portanto, tiveram mais 3 meninos. E eu já tinha 18 anos quando nasceu o primeiro, e 20 o segundo, e 24 o terceiro. E era como se fossem todos a minha idade. Porque a grande alegria que tinha cada um que nascera era realmente a família. Nem eu sabia quanto importante tinha sido o meu crescimento sem ter a família que eu iria montada. Ninguém me tinha dito que a família tinha que ser o pai, a mãe e não sei quantos irmãos, não sei, mas isso devia estar à espera. Quando aconteceu, tanto sabia ter 18 como ter 8. Era sempre uma festa quando nasciam os meninos. Pronto, eu vou me calar. Ela vai continuar.